Efésios capítulo de número 4, os versos do 17 até o 24. E você, depois de ler, vai permanecer com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos dar mais uma olhada em outros versos do mesmo capítulo 4. Vamos entrar também pelo capítulo 5. Então a exposição prevê uma leitura de uma parte maior do texto. Agora nós vamos ler apenas o 4, verso 17 até o 24. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa carta, embora leve o nome de aos Efésios, é sabido já de muito tempo que, na verdade, não foi uma carta enviada apenas para aquela igreja de Éfeso. Foi uma carta, há quem diga que foi enviada, na verdade, para a cidade de Colossos e aproveitada para Éfeso. O certo é que é quase ponto pacífico entre os estudiosos que ela foi uma carta que propositalmente foi enviada para circular em todas as igrejas da região da Ásia Menor, na época no período apostólico. E há uma distinção de povos na linguagem bíblica, principalmente no Novo Testamento, que separa as pessoas entre judeus e gentios. Judeus, aqueles da linhagem que trouxe o próprio Senhor Jesus, pessoas que já serviam a Deus, foram separados por Deus com um propósito estabelecido por Ele mesmo, e que tinham uma lei para seguir. Do outro lado, os gentios. Gentios eram exatamente todos os povos, todas as nações, gente de qualquer nação do mundo que não fosse judeu. Também eram chamados de pagãos, de incircuncisos, ou seja, pessoas sem Deus. Essa é uma distinção entre esses povos, judeus e gentios. Então, entende-se judeus como pessoas com Deus, gentios como pessoas sem Deus. Por mais que para nós hoje isso não seja nem um pouco politicamente correto e as pessoas evitem essa separação de povos, era precisamente assim que os autores bíblicos elaboravam seus escritos e passavam adiante essa mensagem, separando esses povos dessa maneira. Então ele está dizendo aí no versículo 17, depois de algumas explicações dadas aí desde o capítulo 3, acerca da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, evidentemente a salvação vem primeiro para os judeus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, deixa isso muito claro. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas para todos quantos receberam, lhes deu o poder de serem transformados, de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que viriam a crer no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Diante dessas instruções que ele vai dando aí, colocando desde o capítulo 2, toda a raça humana como uma raça perdida, Paulo já vinha dizendo isso lá desde Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça ou da glória de Deus, não é?
Então, aqui em Efésios, capítulo 2, nos primeiros versículos, ele deixa isso claro também. Olha como ele diz aí, nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí no versículo 3, Paulo incluindo a ele também, incluindo a própria igreja, os próprios santos daqueles dias, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da igualzinho os demais. Ou seja, nunca existiu, nem no passado, nem hoje, no presente, nem no futuro, um homem perfeito que seja merecedor da salvação divina. Essa vem a nós por pura graça do Senhor. Amém, amados? Depois de colocar aí todas essas explicações e estabelecer que, então, pela graça sois salvos, está aí no capítulo 2 também, versículos 8, 9 e 10, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Lembram-se, né? Amém? Chega aqui, capítulo 4, versículo 17 em diante. Então, chega a hora de cobrar os efeitos de tudo isso na vida daquele que então foi alcançado pelo poder de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, ou seja, ele está dizendo, e se no Senhor ele testifica, ele está dizendo que não é algo inventado por ele, não é um conselho que ele está dando, ele está apenas repetindo para a igreja aquilo que o próprio Senhor testificou, aquilo que o próprio Senhor determinou. Amém, queridos? Então, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quando ele cita os gentios aqui, ele apenas está dizendo alguém que anda completamente alheio, ignorante, completamente desligado do que seja vontade de Deus. Essa era a característica dos gentios. Eles não tinham uma lei, não haviam mandamentos. Embora tivessem alguma crença em Deus, criam mais ou menos como a maioria do povo do planeta crê, depositando sua esperança, sua confiança em qualquer coisa, objeto, pessoa, santo, alma de alguém que morreu, ou como os gregos mesmo, prestando culto a Júpiter, Saturno, alguma estrela, ao sol, à lua, ao mar e por aí vai, mas um conhecimento do Deus, o Criador do universo, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tinham. E por causa disso levavam uma vida segundo suas próprias ideias. Olha como é que ele completa o versículo 17. Como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos meramente vaidosos. Essa vaidade surge aqui como um termo pejorativo, uma menção negativa de algo. A vaidade para nada serve. O autor de Provérbios escreve aquele livro Malhando a Vaidade. No livro de Eclesiastes, a vaidade é malhada outra vez. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É dar soco no ar. Tudo quanto há nessa terra pelo qual a gente se apaixona, pelo qual a gente se apega, nada mais é que vaidade. O homem é um ser, em essência, vaidoso. E é indispensável que ele conheça o Senhor Jesus, que ele receba o Espírito Santo no momento em que crê, para que essa vaidade seja dominada, e não que essa vaidade o domine. Então, a característica dos gentios eram essas. Povo sem Deus,
que andava na própria vaidade dos seus próprios pensamentos. O oposto, por exemplo, 1 Coríntios 2,16, quando Paulo vai dizer, nós, pelo contrário, temos a mente de Cristo. Nós pensamos de modo diferente. Nós não temos como prioridade nas nossas vidas aquilo que nós mesmos idealizamos, mas seguimos aquilo que a própria mente do Senhor inculca em nós. Passamos a encontrar prazer em coisas que outrora não nos davam prazer nenhum e deixamos de achar prazer em coisas que outrora a gente imaginava que nunca ia viver sem aquilo. Pegar uma carona no testemunho do irmão de Murier, ele achava que nunca ia achar uma alegria na vida que fosse sem a cerveja, sem o cigarro e sem uma jogatina. Rapaz, isso aqui é bom demais. A Serra do Ramalho é quente igual aqui, é um pouquinho... É quentinho também, né? Uma cerveja gelada num lugar quente não deve ir ruim não, né? Deve ser um negócio até agradável, né? Um cigarrinho, uma banquinha de jogo, aquilo o tempo passa, a gente nem vê, né? De repente é 4 horas da tarde, você pisca o olho, já é 9 da noite. Rapaz, mas o tempo voou, né? Isso provoca uma dopagem no indivíduo que simplesmente se desliga da vida. É como um interruptor que cai. Pá, desligou. Simplesmente não vê o tempo passar. Enquanto esse tempo passava de Murier, a criança crescia, como está crescendo. A gente leva aí 4, 5 anos nessa vida, uma criança de 4 anos passa a ter 9, 10. Se tinha 9, 10, passa a ter 14, 15. E por causa de coisas como essas, de vez em quando chega um pai com os filhos rebeldes dentro de casa, dando um trabalho louco. Meu Deus, onde foi que eu errei? Sempre amei tanto essas crianças, sempre tive tanto amor por minha casa, e não percebe que mesmo estando tão perto, estava tão longe. Vaidade dos próprios pensamentos. O versículo 18 apresenta as características desses sem Deus. Obscurecidos de entendimento. Algo obscurecido é algo escuro. Quem está na escuridão não sabe onde está pisando, não sabe para onde vai, não conhece absolutamente nada. Não tem noção dos perigos que o cercam. Quando alguma pessoa maldosa, perversa, quer armar uma emboscada para pegar um outro, dificilmente ela vai armar essa emboscada no sol do meio-dia. Ele prefere a escuridão da meia-noite, porque no escuro é muito mais fácil se atacar uma vítima indefesa. Essa obscuridade de entendimento é como que uma mente em trevas, entendimentos sob trevas, entendimento que simplesmente não vem, que mantém a pessoa aprisionada a uma ignorância total quanto à própria vida. Não é preciso a pessoa ser temente a Deus, não é preciso a pessoa ser crente em Deus para saber que ela é um mortal. Olha, você não nasceu nesse mundo para ser eterno nele. Vai chegar um dia em que você vai morrer. Independente da pessoa ser crente ou não, todo mundo sabe disso. Não obstante, o camarada sobe em moto, cheio de cachaça, de droga, levanta um pneu, anda numa roda só, bate racha com os outros, corre de carro, apronta todo tipo de barbaridade. Por quê? Com essa mente obscurecida, com esse pensamento e esse nevoeiro todo na ideia, a pessoa simplesmente se transforma num louco, num demente. É como quem tem uma mente, mas ela simplesmente não funciona. O cara esquece que é mortal. Às vezes só descobre que era mortal quando realmente está morto. Duro, mas uma realidade que a gente tem que estar lembrando, principalmente para quem ainda está vivo, né? Principalmente os jovens que há entre nós.
consomem o que não deveria consumir, andam onde não deveriam andar, frequentam lugares escusos, companhias reprováveis, fazendo coisas reprováveis e querem que lá adiante surta um efeito aprovado. Não tem como. Ainda, alheios à vida de Deus. Ei, rapaz, existe um Deus. Boa parte das pessoas ignoram que esse Deus existe. E uma outra parte das pessoas, mesmo sabendo que ele existe, desprezam completamente que esse Deus tem vontades. Que esse Deus ama algumas coisas e que abomina outras coisas. E que aquilo que ele ama eu preciso praticar. E aquilo que ele abomina eu preciso abandonar. Amém, queridos? Mas o camarada alheio à vida de Deus, imagina que Deus simplesmente não tenha vida. Por que o camarada pega uma imagenzinha muito bonitinha, faz um altar lindo, coloca aquilo, passa todo dia, faz o sinal da cruz, reza para aquilo, confia naquilo, porque está alheio à vida de Deus. Ainda não entendeu que Deus é vivo. Não é um objeto, não é uma imagem que você tem que pegar daqui e carregar para ali, e com o maior cuidado para não cair, porque se cair, quebra. Imagina que essa materialização da fé vai fortalecê-lo em alguma coisa, sem entender que fé é exatamente crer em algo que não se pode ver. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou ouvindo, mas eu sei que Deus fala comigo. Eu não estou vendo Ele, mas eu sei que quando eu oro, Ele me ouve. Isso é fé. Se eu preciso ter um objeto, tocar naquele objeto, enxergar aquele objeto, a Bíblia chama isso de fé tola, fé de tolo ou fé inútil. Trata-se de alguém alheio à vida de Deus. Ainda, no versículo 18, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância, no nosso português, a gente tem por ignorante o camarada que é bruto, né? Mas cabe ignorante, né? Tem até um memezinho na internet legal, a pessoa amanhece o dia, abre a janela, bom dia, sol! Aí aquela labareda de fogo queima a pessoa e ela, oi, ignorante. Não é nem ignorante, é ignorante, né? A gente aprendeu a chamar de ignorante o cara que é bruto, né? Na verdade, ignorância não é brutalidade. Brutalidade é uma coisa, ignorância é outra. Ignorância é o desconhecimento de alguma coisa. Por exemplo, quanto a pilotar um avião, eu sou completamente ignorante. Eu não sei pilotar aquilo. Nunca nem sentei e pisei nas embreagens daquele negócio. Isso é ser ignorante para com alguma coisa. Então ele está dizendo que essas pessoas são ignorantes, ou por causa da ignorância em que vivem, uma total ignorância quanto a esse conhecimento de Deus. Deus existe? Rapaz, eu acredito que sim. Quais vontades dele? O que ele determina? O que ele ensina? O que ele quer de nós? O que ele tem para nós? As pessoas começam a criar seus próprios deuses em virtude da ignorância quanto ao Deus verdadeiro. Não conhecem o verdadeiro e criam alguns para si. Nos casos mais tristes, mais deploráveis, as pessoas têm se feito deuses de si mesmas. É o chamado egoísmo. Egoísmo é uma palavra que vem do grego, ego, no grego é eu. Então, euísmo, ou seja, culto de mim mesmo. Duro, hein? Daí a pessoa ama as coisas que pratica, a pessoa se satisfaz com aquilo que agrada a sua carne, os desejos do seu coração, alheios à vida de Deus, vivem, morrem e se acabam agarrados a esses prazeres que os satisfazem. Cultos de si mesmos, pessoas apenas egoístas. E tudo isso, final do versículo 18, em virtude da dureza do seu coração. Corações de pedra e não de carne.
Pessoas pelas quais, como igreja do Senhor, nós temos orado e orado muito, a fim de que o Senhor haja, proceda o milagre, arranque esse coração de pedra e coloque um de carne. O duro é que entre nós já existem alguns que experimentaram o que é andar na presença de Deus. Experimentaram o que é conhecer, buscar e conhecer a vontade do soberano Deus, mas não se agradaram dele. Pelo contrário, tomaram nojo do que é sagrado, criaram asco, enjoaram, enojaram-se da vontade de Deus e voltaram como a porca que volta a revolver no lamaçal, mesmo depois de lavada, como o cachorro, depois que vomitar, que volta a comer o próprio vômito, voltou à velha vida. Amados, isso dói tanto no nosso coração. Nós sabemos o que temos andado para nos livrar dos flagelos que são previstos para os inimigos de Deus. E é tão duro quando a gente vê alguém retrocedendo. Rebeldia e retrocesso são situações extremamente lamentáveis no meio de alguém que está do nosso lado, pelo qual nós já demos tanta glória a Deus por ver a perspectiva de uma mudança de vida que pensamos que tinha acontecido, mas não aconteceu. Verso 19, continua falando ainda desses gentios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Primeiro, a insensibilidade. Eu me lembro daquele testezinho que eu fui fazer uma vez, graças a Deus deu negativo, de hanseníase, eu, meu irmão, a gente de cueca, aquela cena horrível, esses dois homens de cueca e uma enfermeira cutucando a gente com as agulhinhas. Eu ainda me saí melhor que a minha cueca estava bonitinha, mas a do meu irmão, Pai do céu. E era aquilo que ela queria saber, se haviam pontos em nosso corpo insensíveis àquele toque, que seria uma característica inicial de uma possível hanseníase, conhecida como lepra, né, entre nós. E vi vídeos de pessoas nos quais esses testes davam positivo. Mulheres que simplesmente queimavam a mão no fogão e não sentiam nada. Insensíveis em virtude da impureza. A lepra na Bíblia é tratada assim como impureza, como imundícia. Essa mesma insensibilidade, semelhante à da lepra, que a pessoa já não sente mais o calor, não sente o frio, pode enfiar a mão no gelo lá que não sente o gelado, no fogo não sente queimar. Queima que a caatinga sobe longe e ela não sente. Essa mesma insensibilidade acontece espiritualmente. A podridão do pecado está consumindo, acabando com a pessoa e ela não sente nada. Duro, né? A morte está carregando ela a laço, arrastando para o buraco e não está sentindo nada, não vê nada, não escuta nada, não sente esquentar, não sente esfriar, não sente nada. Essa insensatez, ou essa insensibilidade implantada em nós pelo amor ao que é desagradável a Deus, é terrível, queridos. Ainda se entregaram a dissoluções, dissolutos que buscam meros prazeres carnais, para com avidez, algo que se faz com avidez, algo no qual a pessoa é ávida, por obter, por fazer. É algo que a pessoa faz com muito empenho, com gosto. Bom seria que fôssemos ávidos pelo Evangelho, ávidos pelo serviço ao Senhor. O pecador é ávido por se manter apartado de Deus, apegado à pecaminosidade. Ele ama aquilo mais do que a própria vida. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou que aprendestes de Cristo. Não é isso que o Senhor ensina, não foi isso que o Evangelho ensinou. Jesus não veio aqui na terra dar um passeio, meus amados irmãos.
Jesus não andou por aqui porque de repente se viu sem nada para fazer lá no céu. O ministério de Jesus aqui na terra foi algo espetacular, algo tremendo, maravilhoso. Uma morte terrível depois de uma vida de grande humilhação, Deus deixando sua glória para morar entre nós, para sofrer o que sofreu, ser humilhado como foi, dores terríveis, aquela morte inenarrável, para não servir de nada. Olha como são insensíveis os corações dos pecadores. Assiste o filme da Sexta-feira da Paixão, o cara batendo prego na mão do ator, o ator lá chorando, e a pessoa chora, como é que fizeram isso com Jesus? Foi por você, meu amado, aquilo. Era você que tinha que estar sendo pregado naquela cruz, não era Jesus, você ainda não entendeu que ele passou por aquilo tudo no teu lugar. Ele passou por aquilo para te livrar dessa morte terrível. Não é para você ver e chorar, é para você ver e tomar sua parte. Tomar gosto nas palavras dele. O que foi que esse Salvador disse? O que foi que ele ensinou? Eu vou viver o resto dos meus dias em gratidão a esse sacrifício tremendo que ele fez. Não é para ver os filmes da Sexta-feira da Paixão, chorar que é uma maravilha, enxuga as lágrimas dos olhos, bota a roupa e vai para a farra. Rebeldia terrível, insensatez, insensibilidade maligna. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Claro, depende do que te ensinaram. É isso que Paulo está dizendo aqui. Literalmente é o que ele está querendo dizer. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Porque, lamentavelmente, o que acontece hoje já acontecia naqueles dias. Tinha muita gente se dizendo cristã, mas baseada em um ensinamento de coisas que o Cristo mesmo nunca ensinou, fazendo coisas que ele nunca fez e repetindo coisas que ele mesmo nunca mandou que ninguém fizesse. Chamam-se de falsos evangelhos. Os falsos profetas sempre existiam antes de Cristo. Falsos apóstolos nos dias da igreja. Falsos mestres hoje é o pau que rola. Mas tem que é uma beleza. Até hoje, continua. Em virtude disso que nós temos livre acesso à palavra para que você consulte e, inclusive, verifique se isso que eu estou falando para você aqui é verdade. De repente eu posso estar falando bobagem. Investigue. Não creia em mim cegamente, não, que isso é perigoso. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se despojar é jogar fora, largar para trás, no piauiês é rebolar no mato. Tudo quanto eu amava, tudo quanto eu gostava, tudo quanto eu preferia, jogue fora. Se não combina com a vontade de Deus, abandone. Despojar é isso, é jogar no lixo. Esquecer completamente. Algo que é despojado é algo que foi levado, foi carregado. Não adianta você largar e amanhã querer ir lá atrás pegar, porque não está mais lá. Foi-se embora, tocou fogo, virou fumaça. Se despojar do velho homem que se corrompe. Pula para o verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém, amados? Se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, para viver essa vontade de Deus. É nesse sentido que ele coloca aí algumas situações que valem a pena lembrar para os irmãos. Olha o verso 25 em diante. Por isso, do 25 até o 31, olha o que diz. Por isso o quê? Por tudo isso que ele acabou de dizer.
do se despojar do velho homem e se vestir de um novo homem. Vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Na lista dos que ficam fora, lá no Apocalipse, no final, para poder dar uma resumida, o Senhor coloca: e todos os mentirosos. Talvez se fosse colocar uma lista item por item, mas ele coloca os mentirosos, não deixando nenhum de fora. Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Não existe algo tão degradante no meio da humanidade quanto a mentira. Quem adultera é mentiroso. Adultério é mentira. Quem rouba é mentiroso. Qualquer tipo de roubo, de furto, é mentira. Por mais que ele especifique isso daqui. Se você vende 1 quilo que só tem 900 gramas, você é ladrão e mentiroso. Funciona assim. Porque somos membros uns dos outros. Se somos membros uns dos outros, se vivemos numa comunidade de fé, como um pode mentir para o outro? Se você é marido da sua esposa, como é que você pode mentir para ela? Você está mentindo para você mesmo. Você é esposa do seu marido, como é que você mente para ele? Vocês estão entendendo que a palavra de Deus condena isso com muita veemência? Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira nos pega, simplesmente acontecem coisas e a gente se vê irado. Conselhos, no momento em que você está irado, como diz meu pai, virado numa jaratataca, não tome decisões, não abra tua boca, não diga nada. Morra da língua, é ótimo, você não falar o que não deve, não fazer o que não deve. Uma língua doendo é uma maravilha para você se esconder no banheiro, para meu Deus, o que eu fiz? Um conselho que eu estou dando, eu acho que é bom. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irado a gente fica. O grande problema não é ficar irado, o problema é o que a gente faz sob o estado de ira. Estão entendendo, amados? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sobre a vossa ira. Amados, não se choca o ovo de serpente. Não se guarda aquilo que é ruim. Não se cultiva aquilo que é prejudicial. Teve um motivo para estar irado hoje? Meu irmão, perdoe, releve, apaga, vida nova, vem outro dia amanhã. Não dá para você estar irado hoje, dormir irado, amanhecer irado amanhã. Pronto, agora você está em pecado. Não vale a pena cultivar ira por motivo nenhum. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Tudo isso por causa da ira que se guarda. Quando você guarda a ira, quando você armazena aquilo, a pessoa está dando lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. O defraudar os outros, tomar o posse do que é alheio. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29 agora vai longe, sabe? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No capítulo 5, versículo 4, ele volta a falar nessa conversa torpe. Ele vai repetir isso. A boca do servo de Deus é uma boca abençoadora. Aquilo que a gente profere é algo que traz ânimo e não desânimo. Volta no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que te ouve. Aquele que te ouve vai ser animado e não esmurecido. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ainda citando esse entristecimento de acordo com aquilo que você fala. Você foi levantado por Deus para ser uma boca profética, para ter uma palavra de conselho, para ter uma palavra de ânimo, para ter uma instrução da parte de Deus para dar às pessoas.
e vai ceder a tua boca à mentira, à fofoca, à depravação, a piadas indecentes, a pornografias, palavrões, palavras depreciativas. Ô, meu irmão, isso entristece o Espírito de Deus. Verso 31, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Tudo isso relacionado a todos esses pecados que foram enumerados aí acima, mentira, ira, roubo, a palavra mal proferida, a palavra torpe, tudo isso relacionado ao que está citado nesse versículo 31 aí. Antes, agora muda de figura, sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A velha oração do Pai Nosso. Você se lembra quando você ora? E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que a gente ora? Uns oram, outros rezam, mas é o mesmo Pai Nosso, não tem problema não. Não é assim? E perdoai as nossas ofensas, assim. E aí? Como é que você tem perdoado o que tem te ofendido? Você tem perdoado mesmo direitinho? Então, joia. Então, Jesus está te perdoando. Você tem perdoado só mais ou menos? Então, Jesus tem te perdoado mais ou menos. Ah, você não tem perdoado nadinha? Igual já ouvi de irmãos, pastor, não dou conta de perdoar, não. Falei, mas que pena, né, rapaz? Nem Jesus te perdoa também. É simples assim a matemática. Não dá muito trabalho. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Para isso somos chamados. Nós nunca seremos Cristos. Mas a determinação da palavra é para que sejamos imitadores dele. Ele deixou exemplo para ser seguido. Assim como ele andou, nós devemos andar também. Do que ele falou, é que nós vamos falar também. Que ele ensinou, é o que nós ensinamos para os outros também. Como ele determinou que se vivesse, é como nós vivemos. Imitadores de Cristo. Pastor, não dou conta não. Opa, então você arrumou um companheiro. Está aqui outro que também não dá. Volto a insistir numa velha fala nossa. Se depender da minha beleza, da minha inteligência, da minha força, não vai mesmo. Só no poder de Deus, só no Espírito Santo, para que isso seja possível. Amém, queridos? E não tema não, querido, o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. Creu no Senhor Jesus, recebeu o Espírito. Crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo já lhe foi dado. Ouça o Espírito, ande no Espírito e não na carne. Faça a vontade do Espírito e não da carne. Faça a vontade de Deus e não a tua. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Entendido, amados? No domingo que vem, nós vamos continuar ainda essa mesma ministração. Tem uma segunda parte dela que eu sei que os irmãos vão gostar muito.